Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos viajar para um tempo de vapor, ferro e engrenagens para conhecer o homem que sonhou com o computador 100 anos antes dele existir. Este é o primeiro episódio da nossa série sobre Charles Babbage, o gênio mecânico que antecipou a era digital. Imaginem o século XIX. O mundo está em plena transformação. A humanidade aprendeu a amplificar sua própria força com máquinas a vapor, ferro e uma precisão nunca antes vista. As ruas de Londres ecoam o som das fábricas e as locomotivas cortam a paisagem, levando progresso e fumaça para todos os cantos. É nesse cenário, entre o brilho do aço e a febre da curiosidade científica, que nasce Charles Babbage, em 1791. A Inglaterra de Babbage era o epicentro da primeira revolução industrial. A palavra máquina virou sinônimo de poder, eficiência e riqueza. O tear mecânico, as locomotivas, os motores a vapor, tudo isso criou um novo mundo, onde acreditava-se que tudo podia ser organizado, calculado e, de certa forma, automatizado. Mas aqui estava o problema. Com o avanço das máquinas, a necessidade de cálculos precisos crescia exponencialmente. Navegadores, engenheiros e astrônomos dependiam de imensas tabelas matemáticas para projetar pontes ou calcular as órbitas dos planetas. E quem fazia essas tabelas? Pessoas, os chamados computadores humanos. E onde há humanos, há erros. Um simples erro de cálculo em uma tabela náutica podia afundar um navio. Um deslize em uma conta astronômica podia arruinar uma expedição científica inteira. Esse era o preço da limitação humana. E o jovem Babbage, já na sua juventude, começou a se sentir profundamente incomodado com isso. Enquanto as chaminés das fábricas dominavam a paisagem, uma revolução silenciosa acontecia nos laboratórios e universidades. A matemática e a física avançavam a passos largos. A ciência não era mais apenas teoria. Era uma ferramenta de governo, comércio e guerra. O Império Britânico, em seu auge, dependia de exatidão para mapear seus territórios e navegar pelos oceanos. Calcular não era só um exercício intelectual. Era uma questão de domínio global. Essa obsessão pela precisão moldou a mente de Charles Babbage. Ele cresceu vendo um mundo que usava máquinas para gerar força, mas ainda dependia de pessoas para garantir a exatidão. E para ele, essa contradição era simplesmente intolerável. Pensem comigo, em 1800, quando Babbage tinha apenas 9 anos, a Inglaterra já contava com mais de 500 fábricas a vapor. O princípio mecânico da repetição perfeita estava por toda parte. Em relógios, teares, motores, essa repetição o fascinava. Mais tarde, ele escreveria em seu diário: o que é o pensamento senão uma sequência de operações? E o que é uma máquina senão um pensamento materializado? Uma ideia genial. Enquanto a maioria via nas máquinas apenas ferramentas para produzir coisas, Babbage as via como extensões do raciocínio humano. Para ele, engrenagens e lógica eram duas faces da mesma moeda. Educado na prestigiada Universidade de Cambridge, Babbage se destacou como um matemático brilhante e um crítico do ensino tradicional. Ele não queria apenas entender as equações de Newton, ele queria automatizá-las. Foi então que, ao analisar as tabelas de logaritmos da Royal Astronomical Society, ele ficou chocado com a quantidade de erros. Daí nasceu a pergunta que mudaria tudo: e se uma máquina pudesse calcular sem errar? Hoje essa ideia parece óbvia, mas no início do século XIX era revolucionária. Máquinas não pensavam, elas apenas obedeciam a forças mecânicas. Mas Babbage, inspirado pela perfeição dos relógios e pela lógica da matemática, acreditava que o próprio pensamento humano poderia ser mecanizado. Ele imaginou que, com engrenagens, rodas e manivelas suficientes, qualquer cálculo poderia ser feito de forma automática. O século XIX testemunhou uma mudança fundamental. A tecnologia começou a se voltar não apenas para o trabalho físico, mas também para o mental. Se a máquina a vapor libertou o homem do esforço muscular, Babbage queria libertá-lo do esforço intelectual repetitivo e propenso a erros. Essa visão antecipou em mais de um século a lógica dos computadores que usamos todos os dias. Mas em 1812 ele não tinha transistores ou eletricidade, ele tinha a mecânica de precisão. E com ela começou a sonhar com sua primeira grande invenção, a máquina diferencial. Enquanto Babbage sonhava com suas máquinas pensantes, o mundo ao seu redor se transformava numa velocidade alucinante. Locomotivas já atingiam 50 km por hora. O telégrafo elétrico começava a ser testado, e a fotografia dava seus primeiros passos. Mas Babbage via algo que poucos viam. Ele não enxergava apenas poder econômico nas máquinas, mas sim inteligência em potencial. Ele acreditava que, se as máquinas pudessem calcular,
Talvez um dia pudessem raciocinar e nos ajudar a desvendar os segredos do universo. Era uma ideia ousada, quase perigosa para a época, mas era apenas o começo da jornada. No coração de um império forjado no ferro e no vapor, nascia o homem que tentaria transformar engrenagens em matemática viva. E essa é apenas a introdução à história incrível de Charles Babbage. No próximo episódio, vamos mergulhar no projeto da máquina diferencial, suas batalhas com o governo e a genialidade de sua parceira, Ada Lovelace. Você não vai querer perder. Se você gostou de conhecer o mundo que inspirou esse gênio, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a continuação. Obrigado por assistir e até a próxima!